Olá, seja bem-vindo mais uma vez nesse canal. Hoje com um estudo sobre a oração. Eu me chamo Sandro e que o Senhor Jesus abençoe rique e poderosamente a sua vida. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós neste momento. O que a Bíblia ensina sobre a oração? Em Lucas 11 e o verso 1, nós encontramos um pedido de um dos discípulos de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Já ouvi algumas pessoas falar, mas eu não sei orar. Se este é o seu caso, se você não sabe orar, então peça para Deus ensinar você a orar. A quem e em nome de quem devemos orar? Mateus capítulo 6 e o verso 6. E assim diz a palavra do Senhor. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então a oração ela deve ser dirigida a Deus o Pai. Quando você envia uma carta, uma correspondência para alguém, você tem que colocar o nome daquela pessoa e o endereço daquela pessoa. Assim também é a oração. Ela é endereçada a Deus o Pai. E ela deve ser encerrada em nome de Jesus Cristo. Ou seja, nós pedimos a Deus em nome de Jesus. Foi isso que Jesus Cristo falou em João capítulo 14, verso 13 e o verso 14. Se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, eu o farei. Em meu nome, assim eu o farei. Então, a oração deve ser feita a Deus em nome de Jesus Cristo. E o que é uma oração? Existe a diferença entre oração e uma reza. A reza é algo repetitivo, com todo respeito aos meus irmãos e amigos católicos, tá? Mas a oração e a reza ela tem a sua diferença. A reza é sempre a mesma coisa, é a repetição daquilo que está escrito ali, daquilo que aquela pessoa aprendeu. A oração é diferente. A oração é você conversar com Deus, é você falar com Deus, é você abrir o coração a Deus, como você abre o coração para um amigo, para uma amiga, para sua esposa, para o seu esposo, para o seu pai ou para sua mãe. Você desabafa, você conta aquilo que você está sentindo. E é exatamente isso que a Bíblia vai mostrar agora em 1 Samuel capítulo 1 e o verso 10. Assim diz o Senhor: levantou-se Ana e com a amargura da alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Muitos conhecem essa história, talvez você não conheça. Ana era uma mulher perturbada porque ela não dava à luz. E o seu esposo, além dela, tinha uma outra esposa. Era costume naquela época. E a outra esposa dava filhos. E para a mulher que não gerava filhos, isso soava como uma maldição. E a rival dela, a outra esposa do seu esposo, zombava dela por isso. E ela vivia muito angustiada. E um dia, Ana abriu o coração a Deus. Ela foi até o templo com seu esposo, com a outra esposa dele. Foram ofertar a Deus, foram adorar ao Senhor, levar a sua oferta. E ali Ana não quis comer. Diz a história que Ana não quis comer naquele momento. Ana se retirou para um lugar sozinha. E diz a palavra de Deus que Ana ficou ali falando com Deus em silêncio. Apenas os seus lábios se moviam, mas não se ouvia nenhuma voz saindo dos seus lábios.
E Ana estava amargurada, aflita, triste, angustiada. E ela orou abundantemente, até chorou. Então Ana abriu o seu coração para Deus. Isso é uma oração, queridos. A oração é você abrir o seu coração para Deus. É você contar para Deus tudo que você está sentindo, mas tudo mesmo. O que pode conseguir uma oração sincera? Tiago, capítulo 5, verso 16. Assim diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, queridos, a oração ela tem poder, e isso já foi provado cientificamente. Vários médicos já fizeram experiências em suas clínicas, em hospitais, já fizeram testes, e já foi provado que a oração ela tem poder, ela atua na cura física das pessoas e ela faz muito mais. Ela promove a cura espiritual, a cura emocional, a cura psicológica, queridos. Então, se você está enfrentando um problema, se você está passando por uma situação difícil, ore ao Senhor, abra o seu coração a Deus e você verá o poder de Deus se manifestar na sua vida. Será que Deus está disposto a atender as nossas orações? Vamos ver o que ele diz no livro de Mateus, capítulo 7, do verso 7 ao 11. Ele diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Então Deus está disposto sim a atender as nossas orações. Deus está disposto a atender a minha e a sua oração. Ao orar é preciso confiar. É preciso ter fé. É o que diz o livro de Hebreus, capítulo 11, verso de 1 a 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é o galardoador daquele que busca Ele. Então, não podemos nos aproximar de Deus, pedir alguma coisa a Ele e duvidando. Porque a Bíblia diz que aquele que duvida é como a onda do mar que é impulsionada pelo vento. Nós precisamos crer que Ele vai nos dar. Claro, existe 3 maneiras de Deus responder às nossas orações. Espere, sim e não. Às vezes Ele atende às nossas orações de imediato. Às vezes Ele não atende assim rapidamente, atende com o tempo. E às vezes Ele não atende, Ele diz não, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Assim como nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos, Deus também sabe o que é melhor para nós, porque nós somos filhos dele. Ele conhece o nosso coração, sabe o que vai nos fazer bem ou não. Então, por isso que muitas vezes Ele não atende as nossas orações, não dá aquilo que nós pedimos, porque aquilo que nós pedimos não nos fará bem, não nos convém, não é aquilo que nós necessitamos. Como pode a fé ser desenvolvida? Se eu, ao orar a Deus, eu preciso ter fé, então como é que eu desenvolvo a minha fé? Romanos capítulo 10, o verso 17. Assim diz a palavra do Senhor. Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, é assim que a fé se desenvolve, através da palavra de Deus. Você ouvindo a palavra de Deus, você estudando a palavra de Deus, seja ela escrita, seja ela falada ou seja ela cantada, através de um louvor musical. Então a fé se desenvolve assim, através também do testemunho que muitos têm dado, testemunho de algo que aconteceu em sua vida. Assim também a fé é desenvolvida. Quais as outras condições para que a oração seja atendida? Além da fé,
Quais são as outras condições? Irei apresentar para você aqui mais 3 condições para que a fé seja desenvolvida. Em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Então, a primeira condição, querido, para que a oração seja atendida é perdoar. Se você precisa perdoar alguém, antes de orar, perdoe esta pessoa. Você conhece a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso diz assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou aquele que nos tem ofendido. Você já parou para pensar no peso desse pedido aqui? Perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Você já parou para pensar no peso dessa palavra? Você está pedindo que Deus lhe perdoe, assim como você perdoou aquele que ofendeu a você. Ou seja, se você perdoou, Deus vai te perdoar. Mas se você não perdoou, então Deus também não vai te perdoar. Você está pedindo que Deus lhe perdoe da mesma maneira que você perdoou. Então, se você não perdoou, Deus não vai poder perdoar você. Porque é exatamente isso que ele diz no final da oração do Pai Nosso, os 2 versículos que eu li para você. Então, a condição para que a oração seja atendida é perdoar primeiro. Eu preciso primeiro perdoar para ir a Deus e receber o perdão de Deus. Provérbios 28, verso 9. Mais uma condição para que a oração seja atendida. E assim diz a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, uma outra condição para que as nossas orações sejam atendidas, queridos, é confessar as nossas transgressões, confessar os nossos pecados. Porque diz a palavra do Senhor que aquele que confessa e deixa, não é apenas confessar. Quero deixar frisado aqui que precisa também deixar, precisa abandonar o pecado para que a oração seja atendida. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, esse alcança as misericórdias de Deus. Mas aquele que continua na prática do pecado, aquele que continua na prática do erro, esse não vai alcançar a misericórdia de Deus. E a terceira condição está em 1 João capítulo 3, o verso 22, que diz o seguinte: aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aqui nesse texto aparecem 2 coisas, queridos. 2 condições. Primeira, guardar os mandamentos de Deus. É o que o apóstolo João está dizendo na palavra dele aqui, na palavra do Senhor aqui, na primeira epístola de João, capítulo 3, o verso 22. Aquilo que pedimos dele, de quem? De Deus, recebemos. E ele responde por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Você tem guardado os mandamentos de Deus? Você tem feito o que é agradável diante de Deus? Então, queridos, se assim, fique tranquilo, a sua oração será respondida. Se não, pense bem. Você precisa seguir o conselho de Deus, guardar os mandamentos de Deus e fazer diante dele aquilo que agrada a ele. Em quais momentos é importante orar? Salmo 55, verso 17. E diz assim a palavra do Senhor: à tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Era o costume de Davi, pela manhã e pela tarde, orar ao Senhor. Vejamos mais o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, que diz o seguinte: orai sem cessar. Mas como é que eu posso orar sem cessar? Eu vou ficar o dia inteiro ali plantado de joelho orando? Não, queridos.
Não é preciso isso. Você pode orar enquanto dirige. Você pode orar enquanto está trabalhando. Você pode orar enquanto está lavando a louça, varrendo a casa, lavando roupa, tomando banho, enquanto está fazendo a sua caminhada matinal, enquanto está fazendo o seu exercício diário na sua academia, seja lá onde for. Você pode orar enquanto está fazendo as suas atividades. Uma oração silenciosa. Não precisa necessariamente você se prostrar de joelho para orar a Deus. Ok? E Mateus 26, 41. Assim diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Temos que orar constantemente para não cair em pecado, querido. Para não cair em tentação. Porque a palavra do Senhor diz que o diabo ruge como um leão, procurando a quem tragar, procurando a quem devorar. Satanás, ele não tem piedade de ninguém. O objetivo da vida dele é destruir os filhos de Deus. É levar os filhos de Deus a pecar. Então, para não pecar, nós precisamos orar, para não cair em tentação. E qual é o exemplo que Jesus deixa para nós? Em Mateus capítulo 14, verso 23, diz o seguinte: e despedida a multidão, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Então era o costume de Jesus orar também. Jesus orou antes da escolha dos discípulos. Jesus orou antes ou durante os 40 dias no deserto da tentação. Quando Jesus foi preso para ser julgado, Jesus estava orando. Então, queridos, diante de situações difíceis, diante de situações favoráveis, né, quando tudo está bem, não podemos relaxar e deixar de orar. Devemos continuar orando. Diante de uma decisão difícil que precisamos tomar, de uma escolha que precisamos fazer, devemos e precisamos orar para que não façamos nada errado, nada precipitado. Agora que você já entendeu, agora que você já sabe o que é uma oração, já sabe como orar, que tal você orar comigo agora? Pai querido que estás nos céus, obrigado, ó Deus, por esta mensagem, por este estudo. Obrigado, Senhor, pela vida, pela proteção, pela saúde, pela família, pelo trabalho. Agradecemos ao Senhor por tudo, ó Pai. Eu oro a Deus por esta pessoa que ora comigo, Deus, pedindo que o Senhor abençoe a vida dela, a família dela, os planos dela, Deus. Muito provável, Deus, que eu não conheça esta pessoa aqui, mas eu desejo conhecer esta pessoa lá no céu, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Um forte abraço e até o próximo estudo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.